É um tema meio esquisito. Do tronco seco brota a esperança. Imagina você um tronco de uma árvore, sem vida, sem nenhuma expectativa, a não ser de ser queimado. Desse tronco seco, Deus vai lançar uma palavra e vai fazer brotar nos nossos corações a esperança. Israel, o povo de Deus aqui, o povo que recebeu essa palavra, estava em decadência espiritual, decadência política, decadência moral. Um povo escolhido por Deus para representar a Deus aqui na terra se corrompeu. Olhou para os vizinhos, olhou para os deuses dos vizinhos, povos incrédulos, e começaram a copiar, e começaram a imitar. Isso trouxe a ira de Deus sobre aquele povo. Não diferente, vivemos esses dias também, onde a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, por mais alvoroço que esteja fazendo, festas, barulhos de festas, cultos regados a shows, a palavra de Deus deixou de ser a pregação do Evangelho e passou a ser a palavra de incentivo, de ânimo, a palavra para tirar a pessoa daquela vida que ela está vivendo, mas sem compromisso com o Evangelho de Jesus. A igreja dos nossos dias precisa, quando eu falo igreja, eu falo nós, porque nós somos a igreja. Nós precisamos desta palavra, porque o tronco está seco. Começa falando do tronco de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Deus levanta aquele jovenzinho para se tornar o segundo rei. Um jovenzinho que tocava a harpa cuidando do rebanho. Mas a casa de Jessé, essa linhagem de Davi, estava parecendo um tronco cortado, seco. E tudo isso indicava um fim, ruína, fracasso. Mas Deus faz uma promessa surpreendente. Como é que pode? Talvez você chegou nesta manhã aqui com secura no coração, secura de paz, secura de alegria, secura de esperança. Você já disse para você mesmo, não tem mais jeito, é assim mesmo, eu tenho que me acomodar a isso. Nada vai mudar, eu quero dizer para você. Deus tem uma palavra de ânimo para você. Deus tem uma palavra de esperança. Talvez você esteja pensando, é o fim, minha vida vai ser assim. Receba essa palavra e saia daqui nesta manhã, sabendo que Deus tem um começo para você. Um novo começo. Onde o homem vê o fim, Deus vê o começo. Onde o homem vê o fim, Deus vê o começo. A gente se acostuma. Estávamos agora há pouco conversando ali no cafezinho, e nós idosos, a nossa conversa é qual consulta, as nossas agendas qual exame nessa semana, é aquela coisa toda. Aonde está doendo? Alguma dor nova? Eu quero dizer para você que mesmo que você esteja sentindo essa limitação física, Deus tem algo novo para você. A tua história ainda está sendo escrita.
Ah, não, esse tempo passou, esse tempo era para quando eu era jovenzinho, esse tempo... Não! Deus tem muito para fazer. Se você ainda está vivo, é porque Deus ainda tem coisas para fazer na tua história. Quando nós olhamos para uma árvore cortada, aparentemente morta, sem nenhuma esperança, mas de repente a gente olha e sai um brotinho verde. Um brotinho verde. Hoje é dia de permitirmos, porque Deus quer fazer isso, que Deus coloque no nosso coração um brotinho novo. Você olha aquela coisinha pequena e você pensa assim, tem um potencial aí. Vai crescer. Não é assim? Vai crescer. Está miudinho, está pequenininho, mas vai crescer. Deixe Deus colocar, mesmo que seja um brotinho mínimo. Permita que Ele regue o teu coração. Irmãos, aqui é uma profecia messiânica. Ou seja, é uma palavra, esses dois versos apontando para Cristo Jesus, o nosso Messias. Esta palavra aqui aponta para o nascimento de Jesus. E era tempo de crise, mas eu quero dizer para você que tempo de crise é também um tempo de esperança futura. Acho que no chinês a mesma palavra para crise é a palavra para esperança. Então, quando nós estamos no meio de uma crise, nós não precisamos ficar olhando para a crise, falando da crise, chorando a crise, mas nós temos que abrir o nosso coração e dizer, Deus, no meio dessa crise, o Senhor pode fazer brotar algo novo no meu coração. A crise cresce, junto dela, a esperança também deve crescer. Queridos, Deus não abandona os seus planos, mesmo em tempos difíceis. Você tem uma palavra de Deus na sua vida? Ah, mas já está passando tempo. Deus não abandona. O primeiro ponto da nossa mensagem é: Deus traz vida onde parece não ter mais nada. Sabe quando você olha e parece, não, aqui... E eu lembro de Abraão, de Sara, já idosos, ela estéril, sem possibilidade de dar à luz. O tempo foi passando, havia a promessa de Deus, o tempo foi passando, foi passando. Chega um momento que a gente olha e fala, bom, acho que chegou o fim, acho que é assim mesmo. Deus tem um plano, e o plano dele vai se cumprir. Repita assim com fé: o plano de Deus em minha vida vai se cumprir. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o plano de Deus na sua vida vai se cumprir. Deus traz vida onde parece não ter mais nada. Olha a primeira parte do verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. O que é rebento? É um ramo. O tronco, algo sem vida, cortado. Não tem mais o que fazer. Mas Deus fala, do tronco de Jessé sairá um rebento. Sairá um ramo. Como, Deus? Como isso é possível? Olha aqui a minha condição. Deus não está limitado à minha condição, à sua condição. O tronco, algo sem vida, e a promessa de um rebento, de um ramo, de uma nova vida, de um novo começo.
Hoje, você pode, em Cristo Jesus, se encher dessa esperança de fé e crer: Deus tem um novo começo para mim. Ah, mas está bom do jeito que está, pastor, mas pode melhorar. Pastor, mas eu não tenho mais tanta força, eu não tenho tanta... Deus vai te dar. Levanta a cabeça. A nossa história ainda não acabou. Amém? Então, quem que é esse rebento? Quem que é esse ramo? É Jesus. A história da humanidade estava comprometida 100% da nossa parte, mas não da parte de Deus. E a palavra diz que no tempo certinho, toda a história culminou, aquele ápice, aquele clímax. E agora, o que vai acontecer? Não tem mais o que acontecer. Jesus entra na história. Aquele menininho, aquela criancinha, pobrezinho, não tinha lugar para ele. E ele veio para mudar a história. Ele veio para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. Esta profecia aqui do tronco de Jessé, sairá um rebento, aponta para a restauração da esperança. Deixa o Espírito Santo, entre aspas, cutucar você. Deixa ele provocar você naquilo que você já desistiu, naquilo que você já entregou. Deixa o Espírito Santo colocar aí no seu coração essa esperança viva, essa esperança gostosa. Até hoje, eu estava pensando que minha vida ia ser assim, mas hoje a palavra de Deus entrou no meu coração e eu estou crendo. A esperança voltou. Pais que têm filhos que estão fora do Evangelho, deixa a esperança entrar no teu coração. Começa a olhar, começa a ver o seu filho, a sua filha se rendendo aos pés de Jesus. Você que clinicamente já fez os exames, foi detectado, a sua saúde vai ser assim até o seu último dia. Deixa a esperança entrar no teu coração. Vai chegar o dia que você vai levantar e falar: ué, cadê aquela dor que eu senti aqui? Foi embora. Ele é Deus. A gente, não é verdade? A gente acostuma até com as nossas dores. Até com as nossas limitações. Ah, eu estou assim mesmo e agora acabou. Se Deus quiser dar um marido para Maria, Ele vai dar. Que não seja a Maria, não é? Que vá limitar Deus. Ela falou ali, um rico, né? Ele pode, Ele é dono da prata. É o nosso Deus, amado. Vai passando o tempo, a nossa fé vai diminuindo e parece que o nosso Deus vai perdendo a força. Quando há uma dor de cabeça pequenininha, eu creio que Deus tem poder para curar, mas quando é uma enfermidade grande, parece que a gente deixa de crer. É uma palavra de incentivo para os solteiros, solteiras, viúvos, viúvas. Sua história ainda não acabou. Sua história ainda está sendo escrita. Deus pode e quer recomeçar histórias destruídas. Deus é perito nisso. Eu, cada terça-feira que eu saio e vou entregar os pães, eu chego ali na casa do seu Adão, ele está ali na porta, esperando. Aquele sorriso dele, aquele jeitão dele. E eu gosto de brincar com ele e ele aceita a minha brincadeira, porque tem velho que fica encardido, né? Não pode brincar.
E eu brinco com ele do casamento dele, etc, etc. Ele dá risada. E muitas vezes eu saio dali pensando, quantas vezes a Marli já pediu oração por ele, que veio na cabeça, acho que é o fim. Chega lá, ele está lá. A mãe, Dona Delma, né? Procedimento, saúde, etc, etc. Chega lá, está lá a Dona Delma novamente. Já foi, passou pela cirurgia, já quase foi, mas está lá, a história continua. Nós não podemos nos entregar. Deus quer recomeçar a história da sua vida. Quando eu comecei a estudar isso daqui, eu falei, Deus, eu estava precisando disso. Eu estava precisando disso. Como que a gente chega em situações na vida, né, que a gente vai perdendo bastante, né, do ânimo, e vai ficando, né, acostumando a si mesmo, etc, etc. Eu, como um bom corintiano, eu já sabe a história do Corinthians, né, Cid? Daqui a pouco vai cair, daqui a pouco vai ficar tudo do mesmo jeito, né? Aí vai, ganha a Libertadores, ganha um jogo de 2-0, já se tornou o melhor time do mundo outra vez. Nós não somos time de futebol. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Não existe situação perdida. Não existe situação perdida para um filho de Deus. Aleluia. Josi, mais um pouquinho de paciência, vai sair. Vai sair a aposentadoria. Quanto mais luta existe, é porque a vitória será maior. Você já viu um monte de pedra, ou até mesmo no asfalto, uma rachadura no asfalto, e ali no meio um broto de alguma coisa assim? Como é que nasceu aí? A vida! A vida que Deus te dá brota mesmo em meio ao deserto. Aleluia, aleluia. Quero fazer uma pergunta: existem áreas da sua vida que parecem mortas? Você já até enterrou, já comprou o caixãozinho, essa área da minha vida não adianta mais. Esta área da minha vida já entreguei os pontos, nem toco mais no assunto. Essa área da minha vida já eliminei. Mas Deus falou para você fazer isso? Mas é que eu estou cansado. Sim, quando nós tentamos resolver os nossos problemas, nós ficamos cansados. Nós ficamos sobrecarregados. Você já visitou alguém, você foi convidado para visita uma pessoa que está enferma ou algum problema, e você chega lá e começa a falar com a pessoa, e você vê que a pessoa já desistiu. Ela já se colocou naquela posição e nada mais vai tirá-la dali. E aí você sai daquele encontro, daquela reunião, daquela visita, e você sai pior, muito pior do que você entrou. Tem pessoas que têm o poder de levar a gente para baixo. Você chega e fala assim, né? Estou com uma dorzinha assim. Aí a pessoa fala, meu parente, até a semana passada também estava com essa dor. E o que aconteceu? Ela morreu. Pessoa que traz incentivo, né? Você fala, obrigado. Está falando que eu vou morrer também, não é? Deus ainda pode brotar vida na sua vida. Você muda, mas Deus não muda. O segundo ponto da nossa mensagem é: Jesus é o cumprimento da promessa. Continuando o verso 1, e das suas raízes um renovo, vai sair um renovo, um broto. Quem que é esse renovo? Jesus.
Jesus sempre existiu, Ele é Deus, mas Ele vai entrar na história. E eu profetizo Jesus entrando na história da sua vida nesta manhã, na área da sua vida que estava seca, um tronco sem vida, endurecido pelas experiências amargas da vida, embrutecido nas emoções de tanto ser esmurrado por pessoas, por situações. O renovo vai brotar. O renovo. Quem leu aquele livro, O Pequeno Príncipe, tem aquele brotinho que ele cuida, bem cuidado. Deus vai colocar um brotinho aí dentro do seu coração. E das suas raízes, da descendência de Jessé, um renovo. Que maravilha! Jessé não era rei, mas Deus levantou o filho de Jessé para trazer a linhagem. Então Jesus, esse brotinho, apesar de Jessé não ser, Davi era. Nós também não éramos. Mas em Jesus Cristo nós somos colocados. Nós nos tornamos herdeiros, coparticipantes em Cristo Jesus. Nós recebemos toda a herança de Deus. Deus, Ele age fora das expectativas humanas. Você pode estar lá, o pior de todos, em que a medicina, a ciência, os psicólogos e até os psiquiatras vai fazer um laudo, um diagnóstico. Esse é o pior de todos. Aí Deus fala, deixa comigo. E Deus vem, e Deus transforma. Porque o nosso Deus, Ele supera as expectativas humanas. Nós não podemos deixar de crer, nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada por aquilo que nos rodeia. Nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos crer nesse Deus. O mundo pode falar não, mas se Deus falar sim, é sim. O mundo pode falar para você, você não vai conseguir, mas se Deus falar, vai, você vai conseguir. O mundo, a situação, as circunstâncias, os parentes próximos e distantes, as pessoas podem apontar o dedo te condenando e falar para você, não vai mudar nada na sua vida, mas Deus fala, vai mudar sim. E aí a gente se enche com essa esperança gostosa. Queridos, no tempo certo, a resposta de Deus vem. É que muitas vezes nós somos apressadinhos, não é? A gente quer porque quer agora. E vai passando o tempo, a gente vai ficando meio até esquecido das promessas de Deus. Mesmo que aquilo que você está esperando é algo grandioso, não menospreze. O começo pode ser pequenininho. O brotinho, não é? Aquele brotinho verdinho que nasce ali. Espera no tempo certo, vai frutificar. Não despreze os começos pequenos. Nós vivemos numa época do mega, né? Tudo é mega, grande, né? O sanduíche tem que ser aquele de 3 andares, e etc, etc. A igreja vive naquela ideia do mega. Não importa quem entra, sai sem conhecer um ao outro, não sabem nem o nome dos pastores, mas é um mega.
O nosso Deus, Ele trata na individualidade. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe das suas lágrimas. Ele conhece as suas dores. Ele sabe cada palavra que alguém tem lançado contra a sua vida. Não faça o jogo do diabo. A pessoa vem e fala uma coisa e você já retruca e daí começa aquela confusão. Leva tudo aquilo que trouxerem para você, apresenta a Cristo Jesus. Deixa nas mãos dele. Ele é o nosso Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo capacita o renovo. O verso 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus. Senhor ali é o nome de Deus não pronunciado. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ali em Lucas capítulo 3, verso 21 diz, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito estava sobre ele, repousou sobre ele, o Espírito Santo. Ali no capítulo 4, verso 1, e depois o verso 18, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. O verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui está a promessa da vinda do Espírito Santo sobre a vida do renovo de Jesus. Esta mesma promessa Jesus fez para nós. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Espírito Santo. Nós não podemos trocar o Espírito Santo por nenhuma estratégia, nenhuma metodologia. Nós aprendemos pregar, nós aprendemos evangelizar, nós aprendemos dar aula, nós aprendemos cantar, nós aprendemos fazer tudo. Mas nada disso supera a ação do Espírito Santo no nosso homem interior. Repita lá dentro do seu coração, o que eu estou precisando é que o Espírito Santo repouse sobre mim. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Por que Jesus tinha poder? Porque o Espírito Santo veio sobre ele. Porque Jesus multiplicou os pães? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porque Jesus curou cegos, paralíticos, surdos, mudos, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porque Jesus ressuscitou mortos, porque o Espírito Santo estava sobre ele, e esse mesmo Espírito está sobre nós. O que nós precisamos é de um quebrantamento, é de um reconhecimento. Precisamos chegar até Deus e falar, Deus, eu não sou nada. Eu preciso chegar até Jesus e falar, Jesus, o Senhor disse uma coisa. Eu quero dizer para o Senhor que é verdade isso, porque minha vida é assim. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós aprendemos a fazer as coisas. Nós não precisamos pedir ajuda do Espírito de Deus, porque nós sabemos fazer. E aí fazemos errado. E aí a nossa vida se complica. O convite hoje é deixar tudo nas mãos de Deus. Todas as áreas. Entregar tudo para Ele.
E aqui nós vamos ver algumas características do Espírito Santo. A primeira coisa, espírito de sabedoria e entendimento. Sabedoria, o que é sabedoria? O entendimento é o conhecimento, é a inteligência. Mas eu posso ter inteligência e sem sabedoria eu não consigo colocar em prática. Eu posso conhecer a palavra de Deus, mas sem sabedoria eu posso fazer tudo de maneira errada. Eu tenho que fazer a coisa certa, da maneira certa. Sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, irmãos. Sabedoria ao responder aquelas pessoas que vêm contra nós, enviados pelo diabo para trazer ira, para trazer ódio, para trazer raiva, para trazer contenda, e a gente fica ali, muitas vezes entra no jogo. Não, uma resposta branda acalma o furor. Eu preciso da sabedoria não humana, eu preciso da sabedoria de Deus. Deus, o que eu faço? A nossa velha natureza, que está lá, ela quer nossa destruição. Estávamos conversando agora há pouco, como eu disse, né, sobre consulta e tal, e se não for sabedoria de Deus, se não for o fruto do Espírito Santo, trazendo aos nossos corações paciência, domínio próprio, alegria, paz, a gente briga. Tem muitos que são esquentadinhos no trânsito. Não tem sabedoria ao lidar com as coisas. Cuidado. O Espírito de Deus, ele é espírito de sabedoria e de entendimento. Essa palavra entendimento aqui dá a entender também discernimento. Algum tempo atrás, discernir algumas coisas era muito fácil. Se olhava para uma pessoa, você falaria com tranquilidade, é homem, é mulher. Hoje já não dá mais. Eu citei esse exemplo, mas em todas as áreas. E nós precisamos do discernimento, não no nosso discernimento, porque o nosso discernimento é assim, ó, eu acho. Queridos, nós vivemos num mundo onde jaz o maligno é pai da mentira, e a mentira está comendo solto em todos os meios de comunicação, e tem crente que não tem discernimento, não tem entendimento, e cai nas mentiras. E se posicionam muitas vezes em cima de mentiras. Não vamos ser inocentes a esse ponto de acreditar. Na minha vida, eu resolvi fazer o seguinte: se o mundo, se as pessoas, se a maior parte está indo para aquele lado, eu tenho que ir para aquele. Se o mundo aceita isso daqui, eu tenho que entender que não é de Deus, porque o mundo odeia, tem ódio para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus. Sabedoria, entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza. Lembram lá? Isaías 9, chamando maravilhoso conselheiro. Conselho. O Espírito que fala assim para você, vai por aqui. O Espírito que fala assim para você, não compre não. O Espírito que fala para você, responda desta maneira. O Espírito que fala para você, atravesse a rua e fale com aquela pessoa. O Espírito que é conselheiro. O Espírito de Deus, que naquela hora mais triste, de mais angústia e de mais amargura, você ouve aquela doce voz lá no seu interior,
E aí você fala, por que eu não pensei nisso antes? A resposta é tão simples. E eu aqui complicando tudo. Conselho e fortaleza. Fortaleza fala de poder. O nosso Deus é Deus poderoso, Deus forte. El Shaddai, Deus forte. Nada é impossível para Ele. Sabe quando a gente não conhecia esse Deus, a gente tinha umas perguntas na cabeça, né? Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode fazer uma pedra de um tamanho tão grande que Ele não possa carregar? É teologia, né, de botequim. Mas bobeira, né? Que a gente deixa o diabo colocar. Deus tudo pode. Fortaleza, poder, proteção. Queridos, nós estamos guardados nas mãos de Deus. Nós cantamos hoje, seguro estou. Nós estamos nos braços de Deus. Ele nos protege. O que mais diz aqui? Espírito de conhecimento. O homem fez essa viagem doida para ter mais conhecimento, não é? Aí vem fotos, aquela coisa toda ali, né? Eu gosto de ver. Deus, isso daí para Deus é menor que isso daqui, ó. O universo todinho para Deus é menor do que isso daqui. Deus tem todo o conhecimento, Deus deu nome para todos esses planetas. Tudo está guardado, tudo está debaixo do ombro, do governo do nosso Senhor Jesus. E Jesus diz que o Deus que cuida da flor no campo, dos pássaros, não vai cuidar de mim, não vai cuidar de você. O grande problema não é Deus, somos nós. Nós crescemos e nós achamos que não precisamos mais ser cuidados por Deus. Aí Jesus falou assim, você quer entrar no reino de Deus, você tem que ser como criança. Depender de Deus para tudo. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou angustiado. Deus, eu estou com medo. Deus, eu não sei se o dinheiro vai dar para o fim do mês. Ele é Pai. Ele faz o milagre. Ele faz brotar o renovo no lugar onde não havia vida. Conhecimento e termina falando e de temor do Senhor. Temor, essa palavra temor é medo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa cheia de medo. Não de medo das coisas desse mundo, mas medo daquele que tem poder para matar não só o corpo, mas também mandar a pessoa para o abismo, para o inferno. Temor de Deus. Temor de Deus. Acho que ontem estava conversando, não sei se foi ontem, estava falando sobre isso. Nós olhamos no Brasil escândalo em cima de escândalo nas igrejas. Coisas assustadoras. Pessoas que pensam, ninguém está vendo. Ele está vendo. Como aquela historinha que o pai levava domingo de manhã do sítio, levava a criança para a escola dominical na igreja, e deixava a criança lá e ia para o boteco tomar umas e outras, e depois pegava a criança e levava para casa, e numa dessas, o homem parou no sítio vizinho, varou a cerca para roubar laranja. Ele olhou para todos os lados, daqui a pouco ele ouviu, pai, tem gente vendo. O pai saiu correndo, atravessou a cerca, montou, quem filho? O filhinho falou, ele. Queridos, nós vamos prestar contas.
Isso deve gerar no nosso coração temor. Temor. Aquilo que eu falo, a pessoa não está ouvindo, eu estou falando. Deus está ouvindo, Deus sabe tudo. Tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Temor do Senhor. Queridos, Jesus não veio aqui no nosso meio apenas numa posição, eu sou o Salvador, pronto e tal. Não, ele veio aqui, amados, cheios do Espírito Santo. Jesus era 100% homem. Jesus passou pelas mesmas coisas que eu passo, que você passa. Só que o diferencial é por ele ser cheio do Espírito Santo, ele nunca pecou. Ele nunca desobedeceu a lei do Senhor, ele cumpriu a lei do Senhor. Uma vida espiritual depende do Espírito Santo. Nós não conseguimos na nossa força. Hoje eu ouvi uma mensagem sobre oração e agora eu vou começar a orar. A partir de amanhã eu vou orar 2 horas por dia, não vai uma semana. Nós dependemos até da oração, não sabemos, a Bíblia diz, não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu preciso do Espírito Santo. A igreja dos nossos dias precisa do Espírito Santo. Não é força humana, não é capacitação humana, é capacitação divina. O chamado de Deus que qualifica a pessoa independe do seminário. Não estou falando que não deva fazer o seminário, mas posso fazer o seminário, posso me encher de conhecimento e mesmo assim ser vazio do Espírito Santo. Posso fazer pregações, posso evangelizar, posso ter tempos longos de oração na minha força e resulta em cansaço. Queridos, sem o Espírito Santo não há vida espiritual verdadeira. Com tristeza nós olhamos a movimentação no meio evangélico, que hoje, não é? Até se engrandece ao falar, nós temos lá em Brasília um grupo, os evangélicos, e volta e meia a gente ouve membros dali fazendo barbaridades. Nós precisamos do Espírito Santo, mais do que nunca. Nós precisamos, é o Espírito Santo que vai nos guiar, é o Espírito Santo que vai trazer consolo nas horas de dor, é o Espírito Santo que vai trazer o conselho prático para tomarmos as decisões, é o Espírito Santo que através da palavra revelada vai gerar fé nos nossos corações. O que aprendemos? Aprendemos que Deus traz vida onde tudo parece perdido. Tem alguma coisa na sua vida que parece que não dá mais? Deus está falando que Ele tem poder para trazer vida. Receba a palavra de Deus. Aprendemos também que Jesus é o cumprimento desta promessa de esperança. Se tirarmos Jesus, tiramos tudo. A Bíblia toda fala, aponta para Jesus. E nós precisamos olhar para Jesus. Alguns precisam voltar ao primeiro amor a Jesus. A dependência total de Jesus. Aprendemos também que o Espírito Santo é a fonte do poder, é a fonte da transformação. Sem o Espírito Santo, nós não somos transformados. Nós precisamos deixar como barro nas mãos do oleiro. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento. Somente o Espírito de Deus tem poder para isso.
aprendemos que o nosso Deus trabalha mesmo em tempos de crise. O mundo está em crise, mas é só o começo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Os últimos dias serão dias difíceis. As pessoas não querem um Deus para obedecer, querem um Deus para fazer os seus desejos. As pessoas não querem que Deus as transforme, quer que Deus transforme os outros, mas não a ela. O tronco parecia morto, mas Deus tinha um plano. E o rebento, o renovo, veio. Jesus, o Filho de Deus vivo, ele veio para mudar a história das nossas vidas. Ele veio para trazer esperança. Aqui nós vemos que esse tronco seco não tinha mais esperança, não tinha mais direção. O tronco seco não produz mais fruto. Mas Deus está falando com você e comigo nesta manhã. Ainda pode nascer algo novo. Você crê? Deus tem poder para fazer brotar lá dentro de você eu olho para a vida da minha esposa, ela está fazendo um curso de teclado, 70 e poucos anos. 76 anos aprendendo teclado. O mundo vai olhar e vai falar assim, pirou, endoidou. Não, ainda há algo que Deus tem para fazer. Não fica. Mas eu falei lá para os meus parentes, eles jogaram um balde de água fria. Fala para Deus. Não consulta as pessoas, não. Fala para Ele. E se você chegar, estou com 76 anos e comecei um curso pela internet de teclado. Não vai dar em nada. Deixa que falem o que quiserem. Mas não deixa ninguém roubar o broto novo que Deus colocou no seu coração. Vai parecer loucura? Vai. Mas o nosso Deus, as coisas do nosso Deus parecem loucura para esse mundo. Muitas vezes, não sei se eu falo para alguém aqui, mas você teve o sonho na sua vida de alguma coisa e agora você olha para o seu corpo, olha pela falta de cabelo, olha e fala assim, agora não dá mais certo. Não! Mas vai ser ridículo isso que eu vou fazer. Deixa que seja ridículo aos olhos do homem. Há alguma coisa que está lá, que te entristeceu, que você foi um fracasso, não conseguiu. Tem aqueles do Duolingo, né? Duolingo. 10 anos ali tentando inglês. Desiste, volta, desiste. Continua. Mas para quê? Porque você tem o desejo. Tenho desejo. Esses dias eu precisei ir lá na sede do município. Fomos lá na prefeitura, que a valeta que fizeram aqui do lado é uma valetinha que cai um caminhão ali. Depois eu passei em frente de uma escola. Aí lembrei, a minha filha
fez o Enem ali. E a gente levava e ficava esperando. E ali tem uma banquinha. Está lá ainda a banquinha, não sei quantos anos. Aí eu fui lá, eu quero um doce de cada tipo. Né? José estava comigo. Sabe aqueles doces que comia quando era criança, Sidney? Comprei um de cada um, suspiro. Aquela gominha assim, de um lado é meio amarelinho, né? Do outro lado é vermelhinho. Aqueles copinhos que vem com uma gelatina em cima. Quantas vezes, mãe, posso comer um daquele doce? Não, filho, não tem. Mas, mãe, a gente manda marcar, porque na minha cabeça de criança tinha caderneta, pensava, não precisa pagar, marca na caderneta. E a gente vai permitindo que os sonhos, que os desejos vão sendo esquecidos, vão sendo atropelados, vão sendo sepultados. E depois a gente não sabe porque a gente está vazio. Porque é aquele oco lá dentro que nada preenche. E daí você tem um encontro com esse Deus, com esse Jesus, com esse Espírito Santo. E ele fala para você, vai brotar. Vai brotar. Por que muitas pessoas vai para os manicômios aí? Você vê um monte de pessoas que chegam naquela situação, por quê? Porque o coração se tornou um poço, onde foi acumulando, sepultando, e de repente está vivendo, mas sem nenhuma expectativa. Ainda há vida em Jesus. Receba Jesus, receba essa palavra. Deixe Deus, através do Espírito Santo, mudar a sua história. E para finalizar, coloca a última frase, fazendo um favor. Quando tudo parece morto, Deus ainda está trabalhando para fazer brotar vida. Vamos ler juntos? Quando tudo parece morto, Deus ainda está trabalhando para fazer brotar vida. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos.